dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de nós, nos fazendo sempre continuar crescendo, prosperando espiritualmente, sempre tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amados, hoje, quinta-feira, nós vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica, a última lição do livro de Romanos, finalizando aqui o capítulo 16 do livro de Romanos, né? Estamos estudando sobre as últimas palavras, as últimas considerações, as considerações finais do apóstolo Paulo. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos quando o apóstolo Paulo, né, manda saudações, né? Deseja saúde, né? Saúdem, né? Ele deseja saúde aos irmãos que representavam ali a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, e também saudou o irmão Epêneto, o primeiro irmão a se converter a Cristo lá na província da Ásia. Paulo faz essa saudação, né? Esses detalhes aí, ele não se esquece para motivar a igreja. Muito importante, né? E Paulo também, nós vimos também, quando Paulo disse lá no versículo 17, ele faz ali uma recomendação necessária, né? Está falando de coisas boas, mas ele não vai deixar de falar, obviamente, dos riscos e dos perigos que cercavam a igreja, perigos físicos, questão de perseguição religiosa, perseguição política, as dificuldades, né? Que a própria fé inventava, que enfrentava, né, escassez e a indiferença do mundo, uma série de problemas, né, que a igreja enfrentava, mas esse aqui era um problemão. Paulo diz claramente, né, tomem cuidado com aqueles que causam divisões na igreja, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, que dizem que são irmãos, mas são obstáculos. Eles colocavam obstáculos ao ensino da sã doutrina, né? E Paulo deixa bem claro, todo e qualquer ensino que vocês receberam dos apóstolos, o ensino que vem de Cristo, que alguma pessoa esteja colocando empecilho, tentando trazer tradições antigas, tentando trazer aquilo que não deu certo, de novo à tona, a igreja escravizando o povo a um legalismo ou coisa desse tipo. Paulo diz bem claro aqui, ó, afastem-se deles. Não tinha negociação, não tinha, né, tolerância, no sentido de deixar eles aí continuar ensinando na igreja e desencaminhando os fracos na fé, não. Não tinha isso, não. Era afastar-se deles. Paulo é muito claro, né? Estou dizendo isso porque a igreja moderna, segundo o discurso do mundo, né, usando a tolerância, claro que tem que haver tolerância, mas tem que ser completamente intolerante. Que tipo de intolerância eu estou falando aqui? Não é ser um intolerante, ser um religioso radical, não é ser alguém bruto, não é ser alguém, né, alguém que fica criando confusão, contenda, um briguento, não é nada disso, não. Né? Estamos falando aqui de um tipo de intolerância quanto ao erro, à falsa doutrina. Não precisa bater na pessoa, não precisa humilhar a pessoa, não precisa expulsar a pessoa, não precisa... Não. Seguir o que Paulo está dizendo. Nós temos que ser completamente intolerante ao erro, à doutrina, aquilo que é contra a verdade, aquilo que é do mal, aquilo que não é do bem, aquilo que não é luz, aquilo que é trevas. A gente tem que ser intolerante em relação a isso. Ser intolerante quer dizer se afastar daquilo. Não quer dizer que a gente vai agora agredir a pessoa e... Não. Isso aí é ser incivilizado, né? É não saber lidar, porque tem muitas pessoas que você não concorda com ela, que você trabalha com ela, que você estuda com ela, que aquela pessoa ali, você vai precisar conviver com ela. Só que você não vai se associar a ela nas questões de crença. Ela crê do jeito dela, siga o caminho dela, e você crê do seu jeito. Agora, andar juntos, né, como propõe ali as ideias do ecumenismo que estão fazendo hoje aí, né? Duas igrejas que pregam duas doutrinas diferentes, mas vão se unir para orar junto, cada um ao seu Deus.
Não tem muito sentido, porque o próprio Cristo diz que não andarão dois juntos estando em desacordo, né? Isso aí é uma verdadeira hipocrisia, uma falsidade, né? Temos que respeitar as pessoas que pensam diferente da gente e conviver com elas. Só que na hora da fé, na hora da adoração, na hora do culto, cada um na sua. Paulo deixa bem claro, afaste-se deles, né? Pois bem, nós não temos que ser intolerantes quanto às pessoas, temos que ser intolerantes quanto ao erro, né? Para você não praticar. Isso é o que é muito importante entendermos isso, tá bom? Separando as coisas para que a gente não se torne um crente agressivo, um crente extremista, se posicionando contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, não é contra pessoas. É contra ideias que a gente entende que é mentira, ok? Vamos lá, Romanos 16, verso 18, responde a seguinte pergunta aqui, a pergunta 9, a primeira pergunta de hoje, que diz assim: como agiam perigosamente esses falsos irmãos, né, que ficavam colocando ali obstáculo quanto ao ensino da verdade? Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, aos seus próprios interesses, né? Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Olha, se tem uma época, né, que existem ingênuos, é essa época de hoje. Mas nós vivemos na era da informação, na era do conhecimento. Pois é, nunca teve tanto ingênuo quanto hoje. Porque qualquer pseudo-pastor, qualquer pseudo-pregador, que chega em qualquer grupo, né, de WhatsApp, grupo de internet, grupo disso e daquilo, eles enganam facilmente as pessoas. Porque as pessoas estão muito imaturas, sem discernimento espiritual, devido à falta de um relacionamento profundo de exame da palavra de Deus e dedicação, tempo à oração, né? E, obviamente, uma vida de prática missionária, de ir no campo, conhecer as pessoas, conhecer as suas fragilidades, enxergar o mundo e a sua malícia, sem se envolver com ela, né? Então, falta muito dessa experiência. E hoje a igreja, ela vive muito disso, de palavras suaves, né? O que tem de crente agora, de professos cristãos, né, nas praças, com camisas assim, posso orar por você? Outros botando a mão na cabeça, gritando, vou profetizar que você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, o diagnóstico do seu médico vai ser a cura, não sei o quê. Profetizando mentira, prometendo aquilo que Deus não disse para ele, apenas para agradar as pessoas, né? Então tem gente fazendo isso por causa de mídia. O que tem de gente bajulando outros aí, tudo em busca de, dizendo palavras agradáveis, para ganhar curtida, para ganhar seguidores, para ganhar admiradores, mas não dizem a verdade, né? Por isso que Paulo diz, ele só engana os corações ingênuos. E nós, cristãos, não podemos fazer parte disto. Nós devemos fazer parte apenas da verdade. Muitas vezes até a verdade vai inflamar, vai doer, vai tocar, mas a verdade tem que ser dita, com jeito, com tudo, mas tem que ser dita. Nós não podemos participar de nada, de nenhum ministério que haja esse tipo de enganação, esse tipo de hipocrisia. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, que diz assim: que palavras de ânimo Paulo deixa aos seus irmãos amados? Os irmãos amados ali, finalizando, né? Paulo está finalizando aqui a sua carta aos amados irmãos lá de Roma, depois de cumprimentar todo mundo, né? Tem várias pessoas que ele cumprimentou que a gente não citou aqui nesta lição, né? Basta ler todo o capítulo 16, 15 e 16, a gente vai ver Paulo citando ali um monte de pessoas, né? Irmãos amados, e aí, depois dele citar, dar honra a quem ele entendia que tinha que dar honra, né? Depois de fazer as advertências, os anúncios de cautela, de cuidado, né, com essas ameaças espirituais, tem que ter muito cuidado, né, por amor à Igreja de Cristo. E aí Paulo, então, ele agora vai deixar aqui uma palavra de ânimo. Está em Romanos capítulo 16, versículo 19, que diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom.
e sem malícia em relação ao que é mal. Que sabedoria, né? E que forma inteligente, sábia, de dizer uma verdade. Porque o homem tem essa tendência de, quando tudo está bem, quando tudo parece ser festa, né? Ele esquece que há ameaças, que há problemas, né? E ele não fala disso, ele não prepara a igreja para isso, né? Mas Paulo não comete esse erro. Mesmo diante de constatações, Paulo vai deixar bem claro que tem perigo, né? Aí Paulo, olha como Paulo, né? Ele reconhece primeiro, ele traz a coisa boa primeiro e depois, né, prepara o coração da pessoa para que ela esteja mais alegre, mais animada para receber aquilo que é de dificuldade, aquilo que é um alerta, aquilo que é uma repreensão, aquilo que é uma orientação, aquilo que é um conselho, né, para ter cuidado, uma coisa negativa. E aí as pessoas quase sempre nunca estão preparadas para escutar uma crítica, uma questão negativa e tal. E é por isso que Paulo, com toda a sabedoria, primeiro ele diz assim, ó, né? Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, ou seja, o testemunho de vocês como cristãos obedientes transpôs a barreira, as fronteiras da Itália, de Roma, todos lá em Jerusalém, né? Na Ásia, na região ali da Grécia, em Corinto, a região onde Paulo estava, né, escrevendo. Então, Paulo está dizendo todos os irmãos têm ouvido falar de vocês, do quanto vocês são obedientes. Eles, os cristãos, esses cristãos, a igreja cristã lá em Roma, eles estavam no centro do furacão, estava no epicentro, né, da perseguição. Já imaginou, vizinho do imperador? O risco que eles corriam era muito maior do que aqueles que estavam mais distantes, com certeza, do que aqueles que moravam nas regiões mais longínquas do deserto, né? Estariam mais distantes dessas perseguições. Mas também essas pessoas estariam muito distantes também de dar testemunho, de pregar o evangelho, de trazer novas pessoas ao conhecimento da verdade, é a razão maior pela qual o cristão vive. O cristão não vive para se beneficiar. A razão dele estar vivo é primeiro buscar o conhecimento de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, e depois compartilhar isso com as pessoas. Essa é a razão maior, né? E essas pessoas, os irmãos lá da igreja de Roma, lá no primeiro século, quando Paulo escreve essa carta para eles, estava no centro mais populoso do planeta Terra, né? Era o epicentro de tudo, e eles estavam ali para testemunhar de Cristo, mesmo sabendo que as suas vidas não valiam nada para o Império Romano e que muitos já haviam perdido a sua vida e muitos ainda iriam perder suas vidas, né, por perseguições terríveis, por barbáries que a história registrou para que nós nunca nos esquecêssemos da maldade do homem contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Jesus veio trazer como solução para o mundo, mas o mundo não está preparado para viver essa verdade. Então, Paulo diz bem claro, olha, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, porque por vocês serem obedientes, por esse belo testemunho, eu estou muito alegre com vocês. Por causa de vocês, eu sou feliz por causa disso. Mas, aí tem um mas aqui, aí vem agora a notícia ruim, né? Vem, ou pelo menos o alerta, vem a coisa negativa agora. Paulo vai dizer, mas eu quero que vocês sejam sábios, né? Para lidar com aquilo que é bom, né? Por quê? Se vocês sabem que estão sendo obedientes, cuidado para que o orgulho não suba ao coração de vocês e vocês se achem os obedientes, os cristãos melhores, os mais ricos, os mais inteligentes, os mais sábios, os mais evoluídos, né? Os mais politizados, os mais civilizados, os mais isso, os mais aquilo. Cuidado, que esse tipo de sentimento ele é cego, ele causa cegueira espiritual.
E as pessoas passam a olhar para este mundo e usar a religião e a fé para se beneficiar. Todo religioso orgulhoso, ele tem esse problema gravíssimo. Então, cuidado com o bem, cuidado quando vocês estiverem vivendo e desfrutando um momento de abundância. Cuidado com a fama, cuidado com aquilo que alguns vão dizer, eita, Deus me abençoou com alguns milhões de dólares, eita, Deus me abençoou me dando isso, aquilo outro, eita, Deus me abençoou me tornando famoso, eita, Deus me abençoou e o meu livro se tornou um best-seller, eita, Deus me abençoou e agora eu me tornei um pregador mundial, muito famoso, estou vendendo milhões de pregações, de livros. Cuidado, nem tudo é bênção, né? Bênção mesmo é aquilo que vai edificar o teu espírito, fazendo com que cada dia você te desligue mais deste mundo e se prepare para a verdadeira vida, que é eterna. Tudo aquilo que te liga a este mundo, pela fama, pelo dinheiro, pelas conquistas humanas temporais e passageiras, aquela que você, quando morre, não leva nada, isso é enganoso. Então, muito cuidado com isso, né? E por isso que Paulo está dizendo, sejam sábios em relação ao que é bom, saibam lidar para o que é bom, para que isso que é bom, os momentos bons, a ausência de perseguição, fartura, cuidado para que o diabo não use isso contra você mesmo, né? E ele diz também, olha só, sejam sábios em relação a isso aí e também e vivam em relação ao que é bom e vivam também sem malícia, né? Em relação àquilo que é mal, ou seja, não se apeguem à malícia, não se apeguem à maldade deste mundo, sejam puros, inocentes, né? Sempre buscando a santidade no Senhor.